Deus tem o controle. Diga, Deus tem o controle. Amém. Vamos diretamente para a palavra do Senhor, depois a gente semeia, depois a gente ora uns pelos outros. Prepare aí a sua Bíblia, você que está pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Vamos ouvir Deus. Você veio para ouvir Deus, né? Você não veio para ouvir nem a mim nem a minha esposa, você veio para ouvir Deus. Então vamos ouvi-lo. Pronto, irmão? Paulo escrevendo à igreja de Roma, o tema: os avisos de Deus. Capítulo 1 aos Romanos, livro de Romanos, aos Romanos, a igreja de Roma, né? O capítulo é 1. O versículos, vamos começar pelo 18. Todos estão aqui? Tua mente está aqui, teu corpo está aqui. Teu corpo eu estou vendo, né? Tua mente eu não posso ver, mas o teu corpo eu estou vendo que ele está aqui. Espero que a tua mente também esteja aqui. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são com isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da sua mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais,
insensatos, pérfidos, quer dizer, traidor, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, não é do pastor não, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, os simpatizantes, né? Os que apoiam o erro, a mentira, várias coisas que Paulo anota aqui. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e as fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza, o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do juízo, do justo juízo de Deus. 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, e a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, honra e paz todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro, e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você pode dar-lhe um aplauso ao Senhor? Pode. Glórias a Deus. Senhor Jesus, a porção da tua verdade foi lançada. É a tua palavra, Senhor. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esta palavra, é tua. O compromisso que eu tenho é só repetir o que está aqui escrito. Eu não posso operar milagres, eu não posso mudar a mente, eu não posso transformar ninguém, Senhor. Mas aqui está o teu recado, meu Deus. Os teus avisos estão aqui estabelecidos na tua palavra. Usa a minha vida, fala com a tua autoridade, a autoridade do único Deus poderoso que governa os céus, a terra e debaixo da terra, que é Senhor dos vivos e é Senhor dos mortos. Tu és um único Deus poderoso e não há outro. E a igreja que acredita sim, diga a todos amém. Oh, glória a Deus. É para o Senhor, tá? Os avisos de Deus. Não sei se você acompanhou com a mente de Deus o que você acabou de ler aí do capítulo 1, do versículo 18 ao 32, e do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu já tenho dito aqui que isto aqui é uma carta. Alguém já escreveu carta? Hoje não se escreve mais, né? Quando nós escrevíamos cartas, você nunca escreveu a carta, capítulo 1 da carta, capítulo 2, você escreve uma carta, e uma carta ela é corrida. Então, quando Paulo escreve aqui, então, na intenção do coração do apóstolo Paulo, não era separar o capítulo 1 do capítulo 2. Porque se você ler o capítulo 1 sem ler o capítulo 2,
você vai se tornar um juiz. Mas quando você lê o capítulo 2, você sabe que você não pode ser juiz. Você tem que esperar o julgamento do juiz. Só o juiz pode julgar, absolver e condenar. E a nós, a nenhum homem na terra, foi dado essa credencial de julgar no lugar de Deus. Só Deus pode julgar. Então, há algumas coisas que nós lemos aqui, que Paulo diz que algumas coisas, pelo menos, versículo 32 do capítulo 1. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Então, todos esses deslizes do homem aqui, que nós acabamos de ler, disse o apóstolo Paulo que tem uma sentença. Ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortes os que tais coisas praticam. Existe uma grande diferença entre você fracassar, falhar, e você viver praticando a falha. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui esta semana, ou até hoje mesmo, falhou em alguma coisa, tanto nas ações ou com palavras. Então, você não pode julgar ninguém, eu não posso julgar ninguém, mas a Bíblia diz que existe uma sentença. Então diz que, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, diz que a sentença é para quem? Sentença de morte é para quem? Para quem praticam, que mais? E não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Se eu vejo um erro na minha casa, na minha família pode até errar, pode até cometer vários erros na vida, mas nenhum deles que está sobre a autoridade desse homem aqui vai passar sem ser corrigido. Porque se eu coloco faço vista grossa para o erro, então eu me torno alguém que aprova. Ou seja, eu não quero me envolver, eu não quero me aborrecer, eu quero estar bem com o meu filho, quero estar bem com a minha filha, quero estar bem com o meu marido, quero estar bem com todo mundo, sabe? Então, o que eu faço? Eu aprovo. Então, Paulo está dizendo aqui, não é o fato de só fazer. Talvez nada disso que você leu aqui, para alguns aí, não sei, tomara que não tenha ninguém aqui no nosso meio, que se intitule tão santo que não cometa nada disso aqui que nós lemos. Tomara que nós não tenhamos ninguém aqui nesse grau. Então, Paulo está dizendo que não só fazem, mas também batem palma, ou seja, aprovam os que assim procedem. Como é que eu aprovo dentro da minha casa? Eu não posso me meter com a tua vida, a vida é sua. Eu sei de um monte de situações que acontecem aqui dentro, que eu não posso fazer nada. De pessoas que estão errando, estão fazendo coisas erradas, eu não posso fazer. Pastor, mas a Bíblia não diz que se o irmão pecar contra ti, contra mim. Ele não está pecando contra mim, está pecando contra ele. Se ele pecar contra mim, ele não está pecando contra mim. Quando você está fazendo alguma coisa que vai danificar o teu corpo, você está pecando contra você. Então eu não tenho que chamar ninguém que está pecando contra si. Se você peca contra você mesmo, o problema é seu. Você sabe que as pessoas, para trás, irmão, conhecendo eles a sentença de Deus, Ministério Restituição, e todos que nos acompanham pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, conhece a sentença de Deus. Todos nós sabemos o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Quem sabe disso? O capítulo 2, do versículo Romanos, né? 7, 2, 7, olha lá. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. A vida eterna não é para quem diz que tem a vida eterna. Muita gente se engana
que achando que vai fugir da sentença de Deus, só porque estão dizendo isto, que é de Deus, que é eleito de Deus, que é predestinado, que são salvos, que o nome está no livro da vida. Irmãos, se nós somos filhos, nós temos que começar a aprender a vivermos como os filhos. E só existe uma maneira de aprendermos a vivermos como filho, é conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo como é que vive um filho, como é que os filhos de Deus devem viver aqui na terra. Paulo disse, se não falha a memória, foi aos Tessalonicenses, ou ao Timóteo, não me lembro, a Timóteo, ele disse, se eu tardar, vocês fiquem cientes de que como que deve proceder a igreja de Deus. Então existe uma maneira, o tema de hoje é os avisos, não é um aviso do pastor. Tem pastor que ele avisa, ele quebra púlpito, bate, berra, grita, e a igreja não é minha, a igreja é de Deus, a punição vem de Deus. Então, volte lá, meu irmão, para Romanos 1, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, diga, a sentença de Deus. Então eu quero que vocês entendam, você que está aqui me ouvindo, me vendo, que a sentença não é do pastor. Eu digo até às vezes para minha esposa brincando, né? Se eu tivesse esse poder de sentenciar pessoas, eu matava, eu não teria paciência de esperar como Deus tem, né? Se você vê aqui no capítulo 2 de Romanos, aqui, versículo 4, olha lá, Romanos 2, 4, olha lá. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e a tolerância. Então Deus, ele é tolerante. Eu não sou tolerante, você também não é tolerante, mas Deus é tolerante. Ele não quer castigar nenhum filho. Acho que para um pai, quem é pai e mãe aqui? Acho que a pior coisa da nossa vida é castigar, né? Essa palavra, castigar, vou castigar. Nossos pais, quem tem mais de 50 anos, diziam isso, né? Vou te castigar. Quem ouviu muito isso? Eu vou te castigar. Hoje não se fala mais assim, mas Deus não quer castigar os seus filhos. Deus quer ensinar os seus filhos. E Ele não quer que nenhum se perca. Porque quando você entra na rua errada, você tem que ser pegado de volta, trazido para a rua certa. Então quando você vem aqui, eu estou te trazendo para a rua certa. Eu não estou te humilhando, eu não estou te acusando, eu não estou te apontando, eu estou aqui te dando um aviso de Deus. Eu estou aqui avisando tudo que os profetas avisaram no passado, que iria acontecer, aconteceu. Então eu estou aqui avisando, eu estou dando os avisos que Deus separou para a igreja. Então você leu aqui do versículo 18, capítulo 1, verso 18, ele diz assim: a ira de Deus revelada do céu contra. A ira de Deus que é revelada do céu, ela é contra quem? Contra toda impiedade. Então, quando você ouve alguém dizer assim, Deus está irado com você, Deus não está irado com você, Deus está irado contra a impiedade que você está deixando na sua vida. Deus ama, Deus nos ama. O que tem no coração de Deus, quando Ele olha para mim, para você, é amor. Ele te ama mais do que teu pai, que a tua mãe, mais do que qualquer um nesta terra. Ele te ama. Ele te ama. Então, quando diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm. Então, a ira de Deus é contra atitudes de pessoas. Primeiro, impiedade, perversão, que afasta-se da verdade, detém a verdade e coloca a injustiça. Então, Deus é contra tudo isso. Irmão, tudo que se faz aqui na terra, tudo que, por exemplo, os governos que governam nossa terra aqui, todas as coisas que eles fizerem
no âmbito da impiedade, da perversão, eles vão pagar. Você pode acreditar que essa turma vai pagar. Ninguém, talvez a justiça da terra vai... Porque, não sei quem já viu aquela estátua da justiça. Quem já viu? Como é que ela é? Ela tem o que nos olhos? Puxa, ela não vê nada. Já colocaram aquilo ali para isto mesmo, mas ninguém entende a mensagem. A justiça aqui é, não enxergamos nada que se passa aqui dentro. Mas o que passa aí fora a gente vai pegar. Mas o que passa aqui dentro a gente cegamos. Nós somos cegos, nós nos protegemos aqui. Quem sabe que há uma proteção lá dentro? Então, você não pode contra ele, eu não posso contra ele, a gente não pode. Mas existe um Deus que diz que a ira dele vai ser revelada. Vai ser revelada. Então, isto é uma atitude de fé, e você é confiar, não você querer tomar de vingança, você querer fazer justiça com as tuas mãos. Irmão, se você é cristão, você confia em Deus. Se você é um cristão, você vai acreditar que Deus está dando, é igual aquele cachorro violento que o dono prende, bota uma coleira, bota uma corrente e tem uma amarra, um pedaço que ele corre e chega ali, a corrente prende ele e não pode ir mais. Então é assim que Deus faz com o ser humano. Ele pensa que ele pode tudo. Quando ele imagina que ele pode tudo, Deus vai, segura ele. Então, aí ele começa a dizer, versículo 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens, versículo 20, ele disse, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Cara, não sou eu que não desculpo essa situação. Quem é que não desculpa? É Deus. Não é um... Cara, eu convivo com qualquer pessoa, eu já vivi com um ladrão, com um bandido, com um matador, com gente da pior espécie, com prostituta, com gay, já vivi com todas essas gentes, sem nenhum problema. Eu não tenho problema com ninguém, com bêbado, com maldizente, com fofoqueiro, eu não tenho problema. O problema desses atos aqui, não é comigo, é com Deus. Quem reprova isto não sou eu, por mim, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Algumas pessoas, em algumas igrejas, né, quando se vê algumas coisas de alguns membros, né, das igrejas, o pastor vai lá e grita, e chama, bota no púlpito, humilha, leva no gabinete e grita, berra, não adianta nada. Porque quem faz a mudança não sou eu, não é o meu grito, não é um ameaço, é Deus que faz a mudança. Se Deus não te mostrar que você está entristecendo Ele, você vai continuar entristecendo Ele. Eu posso berrar aqui, gritar, chorar, fazer a maior encenação, te chamar no gabinete, te reprovar, te expulsar, tu sai daqui, vai para outro canto, vai continuar fazendo a mesma coisa. Então eu não tenho esse direito como líder, porque às vezes alguns líderes se põem no lugar de Deus. Eu quero me pôr no meu lugar, porque ele diz ali no capítulo 2, no verso 2:1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Então, se ele fala assim, que eu não sou juiz, então quando eu julgo, eu me torno o quê? E Deus não quer que ninguém se coloque no lugar dele. A ira de Deus será derramada, não contra a igreja, mas contra aqueles que praticam e contra aqueles que apoiam estas práticas. Não é o pastor. Então ele diz que eu sou, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Então eu posso ver qualquer situação, eu não posso julgar, dizer, você vai para o inferno porque você está fazendo isso, você vai para os quintos do diabo que você está praticando aquilo. Eu não posso, porque um dia eu já fiz.
eu já pratiquei. E hoje, Deus me trouxe para a luz de volta. E hoje, eu sou um filho da luz, de volta para a luz. E como estão essas pessoas também? Tem muitos eleitos de Deus. Paulo queria desistir, está lá em Atos, e o Senhor aparece para Paulo e disse: Paulo, tem bom ânimo, eu tenho muitos escolhidos nessa cidade. Então eu sei que Deus tem muitos escolhidos, que está no tráfico, nas drogas, no homossexualismo, no lesbianismo, no ladrão, mentindo, roubando, sabe, cheio de injustiça, cheio de malícia, cheio de homicídio, linguagem difamadora, caluniador, aborrecido de Deus, insolente, soberbo. Eu estou lendo 28, Romanos 1, 28 ao 31, põe lá, irmão. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda malícia, olha aí, malícia, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. Então, quando eu julgo alguém, eu me torno uma pessoa sem misericórdia. Então eu não posso julgar, mas existe uma sentença de Deus. Eu não posso esconder esta sentença de Deus para o mundo. Aí o Senhor vai falar para o mundo, eu estou falando para o mundo. Todos os homens de Deus falam para o mundo. Todos os homens que estão nos púlpitos, que também não são de Deus, estão falando para o mundo. E eu não quero ficar com a minha boca fechada, enquanto muitas mentiras estão sendo faladas aí, e nós que sabemos da verdade, não podemos nos calar, porque senão nós entramos no versículo 32, no finalzinho. E isso aqui, ó. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, esse tema, os avisos de Deus. Eu não posso julgar, não posso ameaçar, não posso condenar. Então, como pastor, o que eu posso fazer? Pregar. Você, como ovelha que conhece a verdade, o que você pode fazer? Pregar, dar testemunho, mostrar que aquela vida que tu vivias no passado não era boa e hoje você foi lavado, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9 ao versículo 11, nós vamos ler nessa versão, depois vamos ler na outra, tá, irmão? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está perguntando, vocês não sabem, se vocês forem pessoas injustas, vocês não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, não só os injustos, nem os impuros. Então, o que parece, você parar de ler aqui, você pensa assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão, perguntando. Aí ele fala, não vos enganeis, nem os impuros. Então ele vai começar a acrescentar várias posturas que nós tomamos, vários estilos de vidas que nós absolvemos para nós, que entristece a Deus, que Ele está nos dando avisos. Ó, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Hoje, os cristãos, os que não têm ídolos, eu acredito que um cristão verdadeiro não tem ídolos. Não tem ídolo, não deveria ter ídolos. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas que o ídolo desse cristão é o bispo, é o apóstolo, é o pastor, é a missionária, é a bispa, é a apostolita, é o grupo de louvor,
é o dirigente do louvor. Então, existem muitos ídolos que não são só ídolos, imagens. Então, hoje, eu acredito que muitos cristãos que não têm nenhum tipo de ídolo ficaram invocados com barulhada de 5 horas da manhã. Quem gosta de dormir até meio-dia, né? É até bom que você vai começar a aprender a acordar cedo, né? Aí a gente se irrita com isto. E a gente grita dentro de casa: vai para o inferno, seus idólatras do demônio. Deus vai mandar vocês para o inferno, a idolatria do diabo. Não está errado. Não é de Deus. Mas não é só a idolatria. Parece, né, que é só a idolatria. Como no capítulo 1 de Romanos, parece que ali miraram em cima do homossexualismo para condenar o homossexualismo e esqueceram das outras coisas. Então, nós não podemos fazer isso. Mirarmos algo que Deus não está mirando. Deus está avisando. Diga assim: Deus está avisando. Estamos na época da graça. Diga: estamos na época da graça. Deus está só avisando. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Então Deus está só avisando, coisa que você não tem paciência, eu também não tenho paciência. Se dependêssemos de nós, nós aniquilaríamos essa gente. A irmã falou: isso se chama honestidade. Que tem gente que é desonesto, sabe? Tem esse mesmo pensamento, mas fica com o pescoço duro igual uma pedra. Não reconhece que também pensa da mesma maneira. Então, abençoados, Paulo vai dizer: nem idólatras. Eu coloquei no meu status hoje de manhã, 5 horas da manhã, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Quem está avisando? Deus que está avisando. Qual é o aviso dele? Não terás outros deuses diante de mim. Quantas pessoas sabem desses avisos? Você acha que todo mundo da terra sabe? Não. Você não sabia quem era católico, apostólico, pernambucano? Você não sabia. Quando a verdade chegou até você, libertou você. A verdade te libertou e você passou a prestar atenção nos avisos de Deus. Quando nós somos chamados pelo Espírito de Deus, nós começamos a prestar atenção. Quem está na carne não presta atenção. Vai fazer. Sem problemas. Você não pode fazer dentro da minha casa. Fora da minha casa, pode fazer o que quiser. Dentro da minha casa, ninguém toca na pureza e na santidade da minha casa. Fora da minha casa, cada um vive o que quiser. Eu estou falando de minha família. Imagine a igreja, né? Cada um pode viver do jeito que achar que deve viver. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há onde? Então as pessoas acham que São Jorge está no céu, então vamos fazer uma imagem aqui na terra dele, para a gente poder cultuar. O que ele está dizendo aqui? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há onde? Se São Pedro, Maria, Jorge, Antônio, todos os santos que eles dizem que existem aí, para mim quem criou isso foi um grande preguiçoso, porque vai gostar de ficar em casa na China, né, irmão? Porque cada santo que é comemorado é um dia menos de trabalho. E esses santos são tudo preguiçosos. Não farás para ti imagem de escultura. Então, isto aqui é uma ordem de quem, irmão? É minha?
E se você tiver uma imagem de escultura, alguma coisa na sua casa que você adore? Isso é problema seu, não é meu. Quem mandou você não ter foi quem? Então não é meu problema, é você com Deus. Você não está me irritando, você não está me provocando. Vou cantar para você. Não estou nem aí, não estou nem aí. Vou cantar para você. Porque se eu ficar aí, porque aquilo que você faz, eu vou morrer. Eu vou me estressar, eu vou ficar doente, vou ter pressão alta, o colesterol vai subir, vou ficar todo inchado, cheio de dor, não vou dormir, não vou acordar, vou ficar todo perturbado. E eu não quero perturbação. Eu quero o príncipe da paz vivendo em mim. Então, se eu não se incomoda com o que eu faço, não. A minha missão é dizer para você não mostrar a você o que você deve e não deve. Agora, o que você vai fazer é problema seu. Não é meu. Pastor, não, isso não é uma igreja de direito. O senhor tinha que gritar com a gente, o senhor tinha que berrar com a gente, dar chicotada na gente, e fazer, pegar no pescoço de alguns aqui e sacudir. Não vou. Não vou. E se eu descer aqui, pegar uns 4 ou 5 aqui, sabe que eu vou pegar e está bem pegado, mas eu não vou fazer. Porque o pai de vocês não sou eu. É Deus. Quem tem que corrigir vocês não sou eu. É Deus. Quem tem que bater em vocês não sou eu. É Deus. Eu tenho só que falar a vocês a verdade de Deus para vocês. E não falo para vocês, eu falo para mim primeiro, irmão. São verdades que são ditas aos meus ouvidos. Antes dela chegar aos teus ouvidos, ela passa primeiro pelos meus ouvidos. E eu não quero ser um hipócrita. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu, que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade. Olha aí, olha aqui. Aí você vê famílias, eles chamam de maldição hereditária. Por isso que tem culto de maldição, quebra de maldição. Só basta a pessoa receber Jesus de verdade. Não é falar, eu recebo e continuar fazendo a mesma loucura da carne. É receber e falar, isto eu não vou. Isto são coisas inconvenientes que eu não devo mais me envolver. São coisas que entristecem ao meu Senhor. Você sabia que Jesus não é só o nosso Salvador, Ele também passou a ter o direito de ser o nosso Senhor. Se você diz que Ele é o teu Salvador, Ele tem o direito de ser o teu Senhor. Então você tem que respeitar, eu tenho que respeitar esse Senhor. Eu não posso brincar com o meu Senhor. E muitos brincam e olham para mim, dizendo, quando é que o Senhor vai tomar uma providência? Dia de São Nunca. Quando o Sargento Garcia prendeu o Zorro, quem lembra deles? Quando que ele prendia? Nunca. Vai ser eu, nunca, eu vou me meter com a tua vida. Quem tem que se meter com a sua vida é quem te deu ela. Quem te deu? Então, é problema seu e dele, não é meu. Oh, que grosseria. Não, isto é Bíblia. Isso é minha vida. Deus não me deu 58 colunas vertebrais. Quantas que você tem? Quantos corpos você carrega? E eu vou carregar o de vocês? Visto que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Eu conheço pessoas idólatras na minha família não, minha parentela. Minha família, eu e minha esposa. Minha parentela tem muitos. Eu estava até falando com a minha esposa. Aqui, viveu aqui fulana de tal, morreu tudo de alcoolismo, tudo bêbado, tudo cachaça. Minha parentela, tudo, sabe, cachaça matou todo mundo. Matou com 40 anos, outro com 30 e pouco, outro com 50. Morreram todos jovens. E existe também uma outra classe na minha parentela de idólatras. Idolatria. Gente que recebia espíritos lá onde eu moro, recebia entidade. Então essas pessoas viviam assim, sabe? Então, e era bisavó, passou para a avó, depois para a mãe, e vai chegando, vai correndo nas famílias, vai correndo. Então, se não houver uma intervenção de Deus, precisa de haver uma intervenção de Deus.
Maldição não é quebrada pela mão de nenhum homem. Nenhum homem tem poder de jogar óleo na cabeça, sal grosso, enxofre, para quebrar a maldição. O único que tem poder de quebrar uma maldição na vida de alguém é a presença de Jesus na vida dessa pessoa. Fora disso, não tem quebra de maldição. Não tem quebra. Então você leu comigo, desde o versículo 3, volta para trás um pouquinho, irmão. 3. Ordem de Deus. Qual é a ordem? Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Ah, mas eu quero ter, sabe, eu quero ter um ídolo. O problema é seu. Deus quer que você não tenha. Mas eu quero ter. Vá. Você é mais forte do que Deus? Vai lá, encare. Compre essa briga. Vai de peito. Ah, você luta. Ah, você pratica esporte? Encare ele. Deus que me livre. Irmão, volte para 1 de Coríntios 6, 9. 1 de Coríntios 6, 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, viu? Lá no Antigo Testamento, não terás outros, Deus falou. Agora, se a pessoa quer fazer, nem quem? O que é um adúltero? Você sabe, né? Nem efeminados, nem sodomitas, nem... Então você vê, não é um tipo de comportamento que não vai herdar o reino de Deus. São vários comportamentos. Ele diz, tais coisas praticam. Então isto, para ficar fora do reino, tem que ser alguém que faz como isto, como uma vida de prática. Constante, obrigado. Não sei quem falou, mas obrigado. Nem ladrões. Irmãos, eu roubei muito. Eu estava dando meu testemunho essa semana para a minha parentela, estava sentado dificilmente eu parar no portão, mas parei e comecei a dar o meu testemunho falando dos meus tempos antigos. Eu vi os olhos do meu primo, a minha tia, já estavam com medo de mim. Eu falei, não, eu fui passado. Eu não morava mais aqui, vocês se livraram de mim. Nem ladrões, nem avarentos, nem... Ai, meu Deus! Ai, cadê as irmãs e irmãozinhos? Cadê os irmãozinhos? Gente, olha lá, cadê? Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha... Tais fostes alguns de vós. Por que tais foste? Porque entrou Jesus. Entrou? Eu não sei, irmão. Quem sabe se Jesus entrou em você? Não sou eu. Eu sei que ele entrou em mim. Agora, quem sabe que ele entrou em você é você. Senão você é apenas um religioso, alguém que vai se irritar comigo e vai me mandar uma mensagem grossa, já. Tais fostes alguns de vós, não sou eu, estou lendo aqui, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, não é batismo na água, lavou no sangue de Jesus, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está dizendo, tais fostes. Ele está falando de uma vida passada. Por isso que ele fala assim em Colossenses 3,5, ele diz, faça morrer a tua natureza. Você foi assim, mas a natureza terrena, ela está aqui, ela está aí.
eu sempre digo a mesma coisa. Eu não vou te dizer novidade. Você quer novidade? Vai lá naquela igreja que o pastor prega que Jesus já voltou, que a ceia é do diabo, que todo mundo vai para o céu. Se todo mundo vai para o céu, o que a gente está fazendo aqui, irmão? O que a gente está fazendo aqui? Podia estar todo mundo na praia, pescando, passeando, traindo, adulterando, fornicando, roubando, mentindo. Se todo mundo vai, se o céu é para todos, vamos ver, né? Daqui a pouco você vai saber se é para todos. Mas fostes. Então a palavra de Deus, ela mostra o caminho para a nossa vida. Então não sou eu que estou dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Eu estou te mostrando o que Deus está avisando. Isso se chama avisos de Deus. Diga, avisos de Deus. Não é meu aviso, irmão. Eu vou avisar você, eu não consigo, eu aviso minha filha, ela não tem vergonha na cara, ela continua fazendo errado. Eu vou arrebentar ela? Não vou. Se ela for uma filha de Deus, ela vai escutar o pai dela. Não da carne, mas do de cima. Mas se não for uma filha de Deus, ela vai seguir a vida dela. Como você vai seguir? Você pode estar aqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, dentro de uma comunidade, só por estar aqui. Tem muita gente que passa por aquelas portas ali para se esconder do diabo, achando que aqui dentro tem um esconderijo do diabo. Entra dentro da igreja e você está protegido. Irmão, ninguém está protegido porque entra aqui. Você está protegido se Deus deu ordem ao anjo dele para te guardar em todos os teus caminhos. E ele não deu ordem para qualquer um. Ele deu ordem só para aqueles que temem a Deus. Porque todo mundo diz aí que todo mundo tem um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Que anjo da guarda? Isso é uma invenção, com todo respeito ao Papa, mas isso é uma mentira do Papa. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E a Bíblia diz no Salmo que Deus, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que quem teme a Deus, Deus falou que não terás imagem de escultura. Foi Deus que falou ou foi eu? E alguém vai lá e cria uma imagem e adora. Essa pessoa, ela teme a Deus? Como que ela quer ter a cobertura de Deus? Mas eles querem ter a cobertura de Deus, mesmo não respeitando a Deus. Porque eles pensam que Deus é um pedaço de gesso, é um pedaço de madeira. Deus, Ele é o Criador. Tudo, se você olhar para cima, você vai ver a presença de Deus. Se você olhar para baixo, você vai ver a presença de Deus. Se você olhar para o lado, ver esse homem, essa mulher, essa família que está aí do teu lado, você vai ver a presença de Deus. Que existe um ser que se chama Deus, que é criador do céu, da terra, das coisas visíveis. Diz que Ele criou as visíveis e as invisíveis. Diz que Ele criou os tronos, a soberania, está lá em Colossenses. Não sou eu que invento essas coisas, está na Bíblia. Diga, está na Bíblia. Então o que ele está dizendo? Venha comigo, colocou lá em Colossenses, irmão, Colossenses, capítulo 3, verso 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer. Então nós temos que lutar contra essa carne. Diga, a minha carne, não confio nela. Eu não confio na minha carne. Você confia? Ela tem desejos enganosos. Ela quer coisas que Deus não quer que você tenha. Por isso tem muita gente morrendo, passando mal por causa da glutonaria. Ai, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, faz morrer impureza, paixão lá. Então são coisas que nós no passado orávamos assim: Deus, retira de mim o que não provém de ti. Irmãos, Deus não vai fazer mágica. Os meus desejos carnais, quem se inclinou para eles fui eu. Então, já que eu viciei a minha carne com algumas coisas erradas, eu tenho que matar esses vícios da minha carne também. Da mesma maneira que eu dei peixe para o gato, eu vou tirar o peixe do gato.
Quer dizer, eu faço o que é errado e acuso Deus. Eu só estou assim. Se Deus quisesse me livrar desses apetites, Ele tirava de mim. Deus não vai tirar apetite desordenado de ninguém. Ele vai fazer você, Ele vai te dar força para você lutar contra isto. Enquanto você estiver aqui nesta terra, irmão, essa é a tua luta. Não é contra demônio, vamos combater o Satanás. Irmão, você e eu não temos poder para combater Satanás, irmão. Nós temos que lutar contra a nossa natureza terrena. É o Senhor que repreenda Satanás, irmão. É o Senhor que o repreenda. Não existe homens nesta terra para isto. É o Senhor, é a autoridade do Senhor. Pode até sair pela boca de um homem, mas é o Senhor. Quando se fala em o nome de Jesus, é o Senhor que o Satanás está observando. Não é você nem a mim. Nós estamos cheios de defeitos, irmão. Nós não temos o direito a ter autoridade contra nada. Nós estamos cheios de defeitos. Então Paulo disse ali, fazei morrer a natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é avareza, que é o quê? Então quando alguém é avarento, ele também é o quê? E quando o que Deus falou? Não terás ídolo. A avareza quer dizer, a pessoa, o ídolo dela não é um São Jorge, não é um Santo Antônio, não é um Benedito, mas é o dinheiro. É a casa, é o carro. Nós tínhamos um rapaz aqui que a esposa falou, pastor, graças a Deus que ele veio para cá. Esse meu marido é muito miserável, muito pão duro. Eu passo sufoco com ele, não liga ar-condicionado, eu vou num calor. Pastor, graças a Deus que ele veio para cá. Agora ele já liga o ar-condicionado. Eu entrava no carro, falei, irmão, liga o ar-condicionado. Pastor, não gosta de ligar. Liga, irmão, senão eu desço. Liga. Irmão, o Wander sabe lá, quando ele vai pescar, fala, irmão, liga o ar-condicionado, senão eu vou andando daqui para Itacuruçá. Então, a pessoa, isso se chama avareza. Ela dizia, ele não gosta de dar carona para ninguém, pode passar até a mãe dele e ele passa direto. E se tiver chovendo, então, que não entra no carro dele nem que a vaca tussa, vai sujar o meu carro. E se vir da praia, não vai. Quando sai da praia tem que lavar o pé, lavar tudo, tira a terrinha, depois ele vem com uma pinça catando cada grãozinho de areia, meu Deus do céu. Aqui, é a mesma coisa disso aqui. Não seja idólatra, irmão, não seja idólatra, não sejamos idólatra. Não sejamos idólatras, não tenhamos ídolo, carro, casa. O que é uma idolatria? É uma adoração, é um amor excessivo, é um culto, é uma paixão, uma veneração, é uma ação de cultuar um ídolo, é uma admiração, sabe? É um amor exagerado por coisas, por pessoas. A gente tem que ter muito equilíbrio na hora de amar pessoas, porque senão passa a se tornar uma idolatria. A gente pensa que é amor, já fugiu do amor, já é uma idolatria. E isso é perigoso, porque não é para mim. Quem quiser adorar o que quiser, pode adorar, irmão. Eu quero lutar para me adorar somente ao Senhor. Então, abençoados, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas, se você viver na prática, é que vem o quê? A ira de Deus sobre quem? Então, quem é que não vai obedecer à ordem de Deus? Quem é? Então eu não tenho nada a ver com quem é filho da desobediência. Se Deus não tem nada a ver com eles, quanto mais eu. Se Deus não vai perder um segundo sequer do seu poder contra essas pessoas, e eu vou ficar, oh meu Deus, oh aquele irmão, olha aquela irmã, olha aquela família, irmãos, eu não tenho nada. A minha função aqui é te pregar a verdade. Eu não sou mágico, eu não sou curador, sabe, na minha mão não sai fogo, nada disso, nada que esses pastores dizem que fazem lá, aqui eu não faço. Se você está atrás de mão que sai fogo, de boca que sai espada de língua de fogo, aí eu não tenho nada aqui, né, comigo. Aqui o que tem aqui é a palavra de Deus. Se você ama a palavra, é aqui que é seu lugar. Então, vamos terminar.
Já bastamos bastante tempo, né? Os avisos de Deus. Terminando Romanos, voltando para lá, capítulo 1. Os ataques estão aqui, ó, versículo 24. 1:24. 1:24. Põe no 23, irmão amado. E mudaram a glória de Deus em incorruptível, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, na Índia, se você for pesquisar os deuses da Índia, você fica louco. Tem vários bichos que são como deuses para eles. Então diz o seguinte, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus. Então, o que você está aprendendo aqui? A verdade de Deus. Não é a verdade minha. Olha, o pastor diz, olha, eu acho assim, olha, a minha interpretação não tem interpretação nenhuma. Se você entendeu o que estou lendo aqui, você entendeu. Se você não entendeu, vai orar para Deus, pedir a Deus, para Ele te dar outra coisa, porque o que está aqui é o que está aqui. E Ele não vai te dar nada, Ele vai te dar o que está aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Em quê? Em mentira. Adorando e servindo quem? Com todo respeito. Jorge foi criatura. Maria é criatura. Benedita é criatura. Antônia é criatura. Então, todos são criaturas. Então, não são deuses. Não devem ser adorados. Você não deve devotar a sua vida. Ah, meu pastor, oh, meu ídolo, oh, aquela banda, oh, aquela música. Oh, não. A Deus toda a glória, irmão. A Deus toda a glória. 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 Pois eles mudaram a verdade, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, no lugar do Criador, ao qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de relação íntima, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quem vai punir? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos punir as mulheres que se deitam com outra mulher, vamos punir os homens que se deitam. Tá bom, o pastor vai punir essa gente. Agora, quem vai punir os fofoqueiros? Então Deus também tem o direito de punir todos. Não é o pastor que tem o direito de punir ninguém. A minha posição aqui não é para punir, é para orientar. Estou aqui para orientar, dizer, olha, isto aqui não é a vontade de Deus. Isto aqui é a vontade de Deus. Agora você escolhe. Agora você decide. Se você vai para cá e você vai para cá. Terminamos no último livro da Bíblia, no capítulo 22, que é o último capítulo da... Você sabe qual é o último livro da Bíblia, né? No Novo Testamento. Capítulo 22, 12, versículo 12, ao versículo 15. Diz assim: eis que venho sem demora. Quem acredita nisto aqui? E comigo está o galardão.
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é salvação pelas obras, é presente pelas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, princípio e o fim. Bem-aventurados é aqueles que vão para o ministério restituição. Que fica dentro das congregações, que vai aos domingos, vai terça, vai quinta. Não está dizendo isso. Está dizendo que mais do que felizes é aqueles que lavam as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu digo, aqui, irmão, pode entrar qualquer um. Se não vigiar, entra cachorro, às vezes entra gato, entra passarinho, entra abelha, entra tudo aqui. Agora, por essas portas aqui, ó, para que lhe se assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam, quem fica lá fora, por fora? Quem não vai entrar? Irmão, não deixa nenhum cachorro entrar aí não, hein? Não é cães, cachorro, já entrou cachorro aqui. Não está falando de animal, de bicho. Está falando de gente que se comporta como se fosse um animal. Sabe, tem gente que parece cobra surda. Deus fala, e a pessoa parece que está congelada. Irmãos, descongela. Descongela em nome de Jesus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está aqui. Essa palavra aí, ela é igual à palavra de Paulo falou, 1 de Coríntios 6, volte lá, irmão, para terminar. É a mesma coisa, 6, 9. Ao 11. Ou não sabeis que os injustos herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar uma palavra para nós, para a igreja. Tais fostes alguns de vós. Aquela trancaiada toda ali, eu fui uma parte daquilo ali. Mas agora a Bíblia diz que tais fostes alguns de vós, mas vos... Você leu lá em Apocalipse? Quem é que vai entrar? Quem foi lavado aonde? No sangue. Mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de nosso Senhor. Fostes. Senhor Jesus, tua palavra não é minha, Senhor. É a tua palavra. Talvez famílias inteiras que estão agora me assistindo, o recado, o aviso de Deus, talvez não terão outro recado. Esse será o recado. Para uma correção de vida, para uma mudança de conduta, de caráter, de comportamento. Meu Deus, que a sensatez volte, para a mente, para que não sejamos punidos com a tua ira, que a ira de Deus, que se manifestará contra os filhos da desobediência. Tais fostes
fostes no passado, mas a palavra nos lavou, ela está nos limpando, Senhor. Eu estou sendo limpo. O Senhor falou para os seus discípulos: vocês estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. As palavras, elas têm esse poder de nos limpar. Viva limpo, irmão. Ande com a tua vida de cabeça erguida, que não tenha ninguém para te apontar, nem a tua própria consciência te apontar. Deus, ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu careço da tua misericórdia, do teu amor. Eu careço, Deus, da tua compaixão. Eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor é tardio em irar-se, mas o Senhor também é justiça. Está escrito, está escrito, está escrito, conhecendo eles a sentença de Deus. Não é a sentença de uma igreja, não é a sentença de um bispo, de um apóstolo, de um homem, mas é a sentença de Deus. Acorda, Senhor, nosso espírito. Acorda, Senhor, o homem interior, porque é nele que nós temos prazer, em tuas palavras. Na nossa carne nós nos revoltamos contra tudo que se chama Deus. Nós nos revoltamos contra tudo que é para mudança de comportamento, porque nós não queremos pôr freio em nossa carne, nós queremos ter uma vida desgovernada. Meu Deus, mas nos ajude, Senhor, a sermos guiados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Assim disse o Senhor.